Desce na gravação. Na cabeça maior. As loiras não tem Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos às conferências inaugurais deste evento. Eu vou tentar falar brasileiro porque gosto bastante mais do que falar espanhol. Não por nada, é que habitualmente falo galego, não falo espanhol e gosto muito mais do português, que acredito que é uma língua mais irmã. As conferências, para a sua alegria, vão durar só, porque eu mando isso, 25 minutos cada uma. Eu sei que a qualidade dos palestrantes vai ser demonstrada precisamente nisso, em ser capaz de desenvolver todo o seu potencial nesse tempo. E o tema escolhido para essas conferências é sobre novas tecnologias digitais e governança na sociedade da informação globalizada. Para isso teremos, em segundo lugar, falará a conselheira do Comitê Gestor de Internet no Brasil, co-diretora do Instituto DOT, Dona Bianca Kremer Nogueira Correia, e, em primeiro lugar, o professor da Faculdade de Direito da UF, o meu amigo e professor Eder Van Pelt. Cada vez que eu pronuncio Eder, sinto uma fiscalização aqui, porque ele diz que não falo bem o seu nome, de repente todo mundo não fala bem o seu nome, e eu que falo bem. O professor Eder Van Pelt, do que já tem 15 anos que eu conheço, não sei se ele lembra, mas tem 15 anos que eu conheço a ele e ao professor Givan Hansen, desde 2011, que conheci lá na UF. O professor além de professor da Faculdade de Direito e do programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da UF, graduado e mestre em Direito pela Universidade de Londrina, doutor em Sociologia e Direito pela UF e doutor em Direito pela Universidade de Valência. Coordena o grupo de pesquisa Sujeições e Subjetividades no Direito e foi idealizador da Clínica Jurídica LGBTQIA+, de Niterói, a primeira do gênero no Brasil. O autor foi autor ou é autor da obra Encruzilhadas Quer no Direito e de Sujeito de Direito Digital. Sua produção articula a teoria crítica do direito, teoria queer e perspectivas decoloniais com ênfase no gênero, sexualidade, direito antidiscriminatório, direito digital e direitos humanos da América Latina. Deixo para o professor o título da sua palestra e desde já agradeço a participação de todos vocês. Boa tarde a todas. Anton, falei que não falei certo, né? Anton. É uma brincadeira que a gente tem sobre o nosso modo de falar as palavras diferenciadamente. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Agradeço a organização deste evento. Por ter me colocado aqui. Muito obrigado. Eu feito uma ampla pesquisa e chegaram a esse resultado no nome. Eu fico muito feliz por isso. Aos diretores eu agradeço. E também pela grande felicidade de estar aqui do lado de Bianca, que é um grande nome hoje, dentro das discussões que a gente vai ter aqui hoje. Mas, além disso, é a minha vizinha, moramos um ao lado do outro, e também a pessoa com quem eu nutro um grande carinho. E é muito feliz ver as pessoas crescendo. E a Bianca e o Ramon também, que está aqui, eles não cresceram, né? Eles explodiram, num sentido muito bom e muito bonito. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Eu vou ler porque a minha cabeça está cansada, porque eu faço parte também de um outro lado aí do evento, mas espero que a gente possa ter aqui uma noite proveitosa. E eu vou manter os meus minutos. Para mim é uma alegria muito particular em abrir esse evento, né, na nossa 7ª edição.
não só porque estamos aqui, mas porque também estamos na nossa querida UF, na nossa querida UEL, né? Uma rede que não sustentou apenas por convênios, né? Isso é muito importante se destacar, porque hoje a gente vive numa grande dinâmica desse mundo digital, né? Muitas reuniões remotas, muitas mensagens com Laura, com Anton, né? E uma separação grande, né? Um oceano gigantesco que custa caro atravessar, né? Pequenas diferenças de língua, não são tão grandiosas assim, apesar de eu nunca conseguir pronunciar também o nome do Anton corretamente. E a gente tem hoje uma estrutura que nos sustenta, né? Que nós chamamos isto de mundo digital, com todos os seus riscos e problemas. E chegamos a este, como o professor Gilvan comentou, a esse modelo misto, né? Online e presencial. Nem todo mundo pode estar aqui, né? Estou aqui com o meu celular que não para de apitar, porque vários GTs estão dando problema. E, enfim, né? Estivemos em algumas edições integralmente online. E, no entanto, seguimos aqui. E reparem que esse contexto, ele já nos coloca dentro do problema que eu quero pontuar aqui com vocês essa noite. Nós estamos aqui nessa sala física e, ao mesmo tempo, outros estão por aí atravessando telas, câmeras, conexões e interfaces que tornam possível esse seminário que chamamos misto. Ou seja, o CDCE de hoje ele não se restringe à Faculdade de Direito da UVIO. Ele se prolonga, se deixa atravessar por uma infraestrutura que não vemos por inteiro e sem a qual nada disto aconteceria. Estamos aqui e estamos no mundo digital. O digital pensado como esse meio de interconexão de pessoas, facilitando acesso, facilitando relações. Mas eu quero com vocês aqui hoje focar numa coisa um pouquinho diferente. O digital ele deixou de ser apenas o meio por onde as pessoas se encontram e se interconectam. Ele não é hoje apenas um meio, um intermediador de comunicações. Virou também um lugar onde os sistemas respondem, recomendam, resumem e aconselham. E, com cada vez menos disfarce, participam da fabricação do mundo que nos chega. Não é só uma mídia, um intermediador, uma plataforma. Peço que larguem vocês, por um instante aí na cabeça de vocês, a palavra tecnologia. Ela nos serve de uma maneira muito complicada aqui neste momento, porque ela devolve sempre a imagem de um utensílio, de uma utilidade. Algo que se pega e que se larga, que está fora de nós e à nossa disposição. Troquem neste momento por outra palavra, ambiente. E pensem no lugar onde passaram a maior parte deste dia. Tentem fazer esse exercício. Hoje, vocês estiveram, talvez no Brasil, em outros países, alguns trabalharam à distância, foram vistos pelos amigos no Brasil, publicando os stories dos nossos passeios que fizemos, se distraíram enquanto almoçavam, abriram rapidinho e perderam grande parte do dia sem perceber que estavam imersos em um outro mundo. Se esse lugar é uma tela, então a pergunta aqui nesta noite que me interessa não é uma pergunta técnica, a tecnologia em si, e nem uma pergunta sociopsicológica, nossa relação com a tecnologia. Eu quero provocar vocês aqui para uma questão constitucional no seu sentido jurídico, tá? Por que seguimos chamando de ferramenta um lugar onde já moramos e que já constitui a nossa vida? Por muito tempo, o digital foi ferramenta militar e de poucos acadêmicos da engenharia da computação. Depois ele foi se expandindo, virou um meio de comunicação para alguns nerds. Depois, um mercado diferente. Depois, uma infraestrutura, sistemas operacionais, plataformas. Mas apenas há pouco começamos a chamá-lo de habitat. Só que alguma coisa ainda escapa dessa palavra. O habitat que conhecíamos precisava ser cuidado para que o humano tivesse uma vida mais plena, saudável. Já o habitat digital começou a fabricar a nossa própria vida e humanidade, afetando nossa sanidade, especialmente a mental. Na falta de um nome exato para esse tipo de habitat, arrisco um provisório: habitat sintético.
Não o ambiente que habitamos, mas o ambiente que aprendeu a nos habitar. É uma inversão de uma das frases mais conhecidas da metanoia cristã. A frase, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora pode ser lida de uma outra forma. Fui digitalizado. Assim, já não sou eu quem vive, mas o digital vive em mim e por meio de mim. Arrisco aqui uma torção e não faço para enfeitar o problema aqui com filosofia, muito mais diante de nossos amigos Ivan, Clodomiro, Elvi, porque eu já tive aulas de Kant, eu sei que talvez eu vou me arriscar aqui um pouquinho, mas vamos lá. Kant perguntava pelas condições de possibilidade da experiência. O que precisa estar dado para que algo apareça diante de nós como mundo? A pergunta que nos cabe é parente dessa e é mais incômoda. Quem dispõe hoje as condições para que algo nos apareça como mundo comum? Até porque um dos problemas mais marcantes da atualidade é a falta de um mundo comum. As oposições são drásticas, as cisões são profundas. E o comum parece cada vez menos capaz de nos reunir até mesmo para a divergência. Para falar sobre essas condições extremas, não me apoio no Kant das categorias, mas da terceira crítica lido como Hannah Arendt o leu. Ali, o juízo não se fecha no foro íntimo. Essa é a minha opinião, é assim que eu penso, essa é a minha liberdade de expressão. Julgar pede uma mentalidade alargada, a capacidade de pensar do ponto de vista de outros, de expor o que penso a uns sensos comunes, que não é apenas o que penso, nem a opinião média, nem a moral da maioria, mas a suposição de que existe um mundo partilhável onde o meu juízo pode ser confrontado. Hannah Arendt fez dessa figura o coração de uma política. Não há cidadania sem um mundo comum onde podemos aparecer e divergir. A democracia, então, não pede necessariamente consenso, pede o contrário, conflito. A palavra que interrompe a paz falsa. Mas o dissenso ele precisa de chão, precisa cair em algum lugar partilhado. E é esse chão que se desfaz quando cada um passa a receber não informações diferentes sobre o mesmo mundo, mas mundo diferentemente compostos, sintetizados sob medida, feitos para a sua bolha, para o seu universo do real. O perfilamento digital, que já deixou de ser novidade para se tornar uma espécie de cartório invisível da vida cotidiana, não olha para o sujeito como quem encontra uma presença, mas como quem recolhe restos administráveis de sua passagem. De cada gesto, extrai uma pista. De cada demora, uma inclinação. De cada irritação, uma vulnerabilidade. De cada desejo, uma possibilidade de condução. O que aparece como pessoa vai sendo traduzido em uma gramática de atributos operáveis, como se a contradição pudesse ser estabilizada em padrão, como se a hesitação pudesse ser convertida em tendência, como se a vida, com sua opacidade, seus desvios e suas recusas, coubesse em uma série de sinais suficientemente úteis para antecipar o próximo movimento. O sujeito não é propriamente conhecido, é circundado por uma sombra estatística que passa a falar em seu nome. O já tão famoso capitalismo de plataforma queria prever esse sujeito, mas o regime que antes se contentava em prever começa agora a compor o cenário em que a previsão se realiza. Não se contentando em ler rastros, começa a recompor e propor ambientes. Produz textos, imagens, respostas, companhias, conselhos, versões possíveis da nossa própria pessoa. Deixamos de ser apenas observados e passamos a ensaiar o personagem que o próprio ambiente nos exige. A plataforma perguntava o que eu provavelmente faria. O habitat sintético pergunta que mundo me apresentar para que eu o deseje e me sinta livre para encenar o personagem que me é dado. Antes, eu era decomposto em dados. Agora, os dados já esgotados recompõem-se formando um mundo que precisa de atores. E por isso a pergunta jurídica se desloca.
Não basta saber quais direitos temos online. Pergunta que ainda é necessária, mas que ficou muito curta. É preciso perguntar quem garante que ainda partilhamos alguma realidade comum, feita a partir de dinâmicas ainda decorrentes da sociabilidade humana, que até então era a matéria do real e do social. Por anos falamos em economia da atenção e com razão falamos isso. A captura do olhar é uma das formas mais eficazes de sujeição que inventamos. Ela ocupa os intervalos, fragmenta a demora, faz do tédio um defeito a ser corrigido por estímulo. Mas a inteligência artificial generativa muda o alvo. A máquina já não disputa apenas o nosso olhar, ela nos olha de volta. Ela fala com a nossa própria voz, resume o mundo, organiza o argumento, sugere a interpretação, redige, aconselha e até consola. Não captura apenas a nossa atenção, ela toca o espaço do nosso juízo, de nossa faculdade de julgar. E aqui a inquietação aumenta. Quando o próprio juízo passa a ser antecipado, facilitado, terceirizado por sistemas que entregam a resposta antes que a pergunta amadureça, a liberdade perde densidade, esvai-se até perder o seu próprio sentido. Não defendo aqui nostalgia, a volta a um passado anterior às atuais tecnologias digitais, nem acredito num sujeito puro, anterior a toda mediação, porque ele nunca existiu. Uma inteligência artificial pode alargar o pensamento, traduzir, comparar, tensionar, abrir caminho, fazer o CIDECIED e o CIGED acontecer, responder e-mails automaticamente para vocês. Mas também pode acomodar a dúvida cedo demais, suavizar o desconforto, tirar da pergunta o tempo de que ela precisava para ferir. Há pensamentos que pedem demora. Há uma parte da liberdade que depende de permanecer num incômodo tempo bastante para não sair dele igual. O risco maior não é que a máquina nos engane, mas que nos poupe demais da travessia. E um sujeito poupado da travessia pode terminar eficiente, informado e estranhamente desabilitado de si, inábil para ser um si mesmo. Já sabemos que esse ambiente foi desenhado para a retenção e para a extração de dados, não para a nossa autonomia. Mas quando ele aprende a conversar, a modular o tom, a perceber o instante em que nossa resistência se cansa, ou mesmo o momento em que o desejo ainda está se formando para já lhe oferecer uma forma de saciedade, o problema se desloca. Já não estamos apenas diante de uma arquitetura que organiza caminhos. Estamos diante de um espaço que começa a desejar os seus próprios habitantes. Por isso, pensar o digital como habitar nos obriga a intuir algo como um urbanismo digital. Não no sentido de procurar equivalências apressadas, o feed como rua, o algoritmo como zoneamento, a moderação como polícia, embora essas imagens possam nos ajudar a pensar este ambiente. O ponto mais inquietante é outro. Esses ambientes já organizam circulação, visibilidade, permanência, expulsão, encontro e desaparecimento. Eles definem onde haverá praça, onde haverá corredor de passagem, onde haverá vitrine, onde haverá ruído, onde haverá periferia sem luz. E fazem tudo isso sem plano diretor público, sem deliberação comum, sem que saibamos exatamente quem desenha a cidade em que estamos aprendendo a viver. A imagem que deixo é esta. Estamos morando em cidades privadas sem plano diretor. Mas talvez já não basta dizer isso. No habitat sintético, a cidade não espera seus moradores chegarem. Ela os chama, os mede, os acomoda, os conduz, os corrige. A habitação passa a desejar seus habitantes. Em algum ponto dessa travessia já não sabemos se somos nós que entramos no ambiente ou se foi o ambiente que começou a entrar em nós. Há uma parte dessa história que traz uma desgraça maior. Eu, um jovem senhor de 43 anos, sinto-me em um ambiente de dois mundos, o analógico e o digital.
De alguma forma, sinto que tem alguma arma dada por uma sabedoria ancestral, porque tudo passa tão rápido hoje que eu posso falar em sabedoria ancestral de 20 anos atrás, né? Para enfrentar o digital com certa força. Mas entre quem habita esse lugar estão crianças e adolescentes. E eles não apenas usam o ambiente digital. Eles se formam nele, aprendem cedo que a existência se valida por curtida, que tudo se compara, que a atenção é o tempo todo capturada. E agora aprendem algo a mais, que a companhia pode ser simulada, que uma IA escreverá por eles, que a resposta vem na hora, que o conselho se automatiza. Ou seja, seus corpos se tornam suporte de um ambiente que os atravessa, os mede e os convoca a um futuro que não podem negar. Isso é formação de subjetividade. Uma sociedade que entrega a formação das suas próximas gerações a uma arquitetura desenhada para o engajamento e o vínculo rentável está tomando uma decisão constitucional, só que sem perceber e sem decidir. Junto isto numa só ideia. A contribuição que trago para abrir esse seminário sobre governança, cidadania e Estado democrático de direito. O constitucionalismo moderno quis limitar o poder do Estado. O direito social respondeu ao poder econômico. O direito ambiental reconheceu que não há liberdade no mundo destruído. Falta-nos encarar uma quarta camada. A constituição materialidade da realidade comum, agora sintetizada por arquiteturas invisíveis do digital. E reparem, já existe constituição para esses sistemas. As empresas as escrevem. Chamam de princípios, de alinhamento, de políticas de comportamento e as inscrevem no próprio funcionamento dos seus modelos. O que não existe é a pergunta pública sobre quem as escreve, sobre qual legitimidade, respondendo a quem. A minha fala hoje é muito direta e já me encaminho para o encerramento. Eu quero simplesmente nomear o problema. Mostrar que o digital virou habitat, que esse habitat forma os sujeitos, organiza a vida comum, que agora começa a se tornar sintético e que, por isso, a governança digital deixou de ser assunto técnico para virar questão constitucional de primeira ordem. Lutamos muito pelo direito de acesso ao digital. Talvez seja hora de lutar por algo mais difícil de nomear: o direito de habitar uma realidade comum. Um mundo onde ainda se possa julgar por conta própria, discordar de alguém que existe e reconhecer o mundo como mundo de todos. Uma democracia não se perde somente quando alguém toma o Estado. Ela também começa a se perder quando já não sabemos em que mundo estamos discordando. Para terminar, proponho uma pequena fábula. Havia uma cidade antiga, atravessada por um rio, uma ponte, uma torre e um arquivo onde repousavam mapas que quase ninguém consultava. Seus habitantes conheciam os caminhos por hábito, por erro, por memória e por repetição. Sabiam onde a pedra escorregava depois da chuva, em que esquina a sombra chegava primeiro, que rua evitavam por tristeza, que praça aguardava discussões antigas demais para serem resolvidas. Durante muito tempo discutiu-se ali quase tudo. O nome das ruas, a largura da ponte, o direito de permanecer na praça depois do anoitecer, a memória dos mortos, o sentido das festas, a ordem das procissões, o lugar exato onde começava o rio. Era apenas uma cidade comum o bastante para que as divergências ainda se encontrassem no mesmo chão. Um dia, sem decreto, sem invasão, sem rosto que pudesse ser acusado, começaram a circular pequenos mapas pessoais. Eram belos e discretos. Ninguém os impôs. Cada mapa parecia conhecer seu portador com uma delicadeza quase indecente. Evitava-lhe as ruas desagradáveis, aproximava-lhe os rostos afins, apagava certos ruídos, abria atalhos quando a fadiga chegava, oferecia consolo nos becos e uma espécie de destino nas manhãs sem vontade. Como nada havia sido proibido, ninguém pensou ter proibido coisa alguma. Ao contrário, muitos disseram que, enfim, a cidade se tornara habitável. Mas os mapas, que a princípio obedeciam aos passos,
começaram lentamente a precedê-los. Com o tempo, a praça continuou no centro, embora já não fosse a mesma para todos. A ponte levava a margens distintas. O arquivo passou a guardar documentos que se alteravam conforme a mão que os abria. Duas pessoas separadas apenas por uma parede juravam paisagens incompatíveis com a serenidade de quem apenas descreve o que vê. As crianças conversavam com vozes sem corpo, e os velhos, que desconfiavam dos mapas, já não conseguiam provar que um dia houvera uma só cidade. Não houve incêndio, não houve golpe, não houve ruína. As torres permaneceram de pé, as portas abriram pela manhã, o rio continuou atravessando a pedra. Mas, quando os habitantes tentaram discutir o que lhes acontecia, descobriram que a disputa já não tinha onde pousar. Tinham conservado a palavra, mas haviam perdido o mundo que a recebia. E então compreenderam, tarde demais, que ninguém havia sido expulso da cidade. A cidade é que havia sido expulsa de todos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu acho que já assisti a mais de 10 palestras do professor Éder e não deixa de me surpreender cada uma que ele pronuncia, não só pela qualidade técnica, sino também pela capacidade de oratória. Falo francamente, de forma bem sincera. Teremos tempo depois para tentar compreender melhor a alegoria que ele fez e discutir sobre ela. A professora Bianca Kremer Nogueira Correia é advogada, pesquisadora em Direito e Tecnologia, graduada em Direito pela UFRJ, mestre em Direito Constitucional pela UFI, doutora em Direito pela PUC do Rio, com uma tese sobre Direito e Tecnologia em perspectiva americana, de América e África, entendeu? Algoritmos e vieses raciais. Realizou pós-doutorado no Geneva Graduate Institute, estadias de pesquisa de investigação no Instituto Weizenbaum e na Universidade de Leiden. Conselheira titular do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pela representação do terceiro setor, co-diretora do Instituto DOT, e as pesquisas da professora concentram-se fundamentalmente em privacidade e proteção de dados, regulação da inteligência artificial, vieses algorítmicos, governança da internet, pensamento afrodiaspórico e relações étnico-raciais. Professora, vai ser uma honra ouvir você por primeira vez e fica a palavra com você. Estamos ansiosos por ouvi-la. Alô, som, olá. Boa tarde a todas, todos, todes. Quero primeiramente cumprimentar o professor Anton pela moderação, pela apresentação, agradecer pelas palavras. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes, cumprimentar imensamente o professor Éder Fernandes, professor Éder Van Pelt, que além de ter sido e eternamente vai ser meu querido professor, eu queria devolver o carinho dizendo que eu não tenho apenas o carinho, eu tenho também, e eu sei que a gente compartilha um pouco disso, eu tenho muito respeito e eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua influência intelectual na minha construção como pesquisadora, como professora, e digo isso de maneira muito honesta, porque também sou uma professora Anton, de que as suas palestras sempre são muito inspiradoras, e já tem muitos anos que eu tenho a felicidade de poder te assistir. Queria ter tido mais oportunidades ao longo da carreira, mas o privilégio quando é presencial é sempre muito mais especial,
E você tem aquele talento de tocar no coração quando fala de temas críticos, né? E tão sensíveis como é de praxe do seu compromisso. Você tem uma trajetória muito marcada pela luta pela justiça social, sofreu muita perseguição política, né? Quem viveu, só que quem conhece sabe, quem me conhece sabe, né? Então, eu queria então trazer esse meu cumprimento público à sua pessoa pela sua trajetória profissional e dizer que realmente a sua palestra me inspirou a conduzir pelo lado emotivo da coisa, sabe-se lá o que isso vai nos trazer. Então, eu cumprimento todas as professoras, professores presentes da Universidade Federal Fluminense e vou cumprimentar na pessoa do professor Ivan Hansen também, nosso professor catedrático aqui, não é? A gente tem o nosso premiado do dia aqui e nossa grande referência intelectual, mas cumprimentar toda a Universidade Federal Fluminense pelo impacto, pela relevância que teve na minha trajetória e tem na minha trajetória profissional, não só no mestrado, mas na forma de pensar criticamente. E a proposta da minha fala é sobre governança da internet e regulação digital. Muitos têm falado sobre esse tema e depois do chamamento à atenção da importância disso para as nossas vidas, que o professor Éder traz, a gente sempre se pergunta no campo do direito, e o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho? Que ferramentas são essas? Eu penso no direito como um instrumento muito poderoso de transformação social. Eu trago isso da minha trajetória política, da minha escola política, de disputa, né, por uma decolonialidade de perspectiva negra no campo dos direitos digitais. Porque ao mesmo tempo que o direito historicamente e foi construído, instituído para desenvolver e permanecer, né, fortalecer interesses de elites locais, ele também foi utilizado historicamente, politicamente, para promover as mais profundas transformações sociais e na luta pela justiça social. A gente ainda tem muito a caminhar. Então eu queria usar as palavras até do próprio professor Éder, quando ele traz que ele gosta de nomear o problema, já que ele estuda a formação de subjetividade, eu também gosto de nomear o problema. Quando a gente fala de governança, de regulação, a gente está falando de limites necessários para quem quer viver dentro de um Estado democrático de direito, que não deseja, não aceita ser colonizado, né, ou recolonizado, ou continuamente colonizado a partir dos nossos dados pessoais como ativos econômicos, das nossas relações pessoais como ativos políticos também, como interesses de mercado, como instrumentos de manutenção, né, do estado das coisas. E eu também queria iniciar essa fala falando um pouco sobre o que a gente pode desenhar como governança a partir do direito, né? Que governança é essa, que instrumento nós temos no campo da governança da internet, das regulações digitais, o que isso quer dizer, mas sobretudo trazer também que quando o professor traz, na palestra dele também anotei algumas coisas, tédio como defeito a ser corrigido por estímulo. Eu acho que também o tédio tem sido utilizado como um ativo, né? Um ativo a ser extraído pelo desestímulo, o desestímulo que é o próprio tédio. Como eu converso muito com meu querido parceiro, amigo, professor Ramon Costa, sobre a importância de a gente ter nessa sociedade hiperconectada, movida a dados, pululando pela produtividade, sabe-se lá o que isso quer dizer. Temos discutido tanto isso, né? Sobretudo no contexto brasileiro de regulação de jornadas de trabalho, redução necessária de jornadas de trabalho, o impacto das inteligências artificiais, meu marido, o impacto das inteligências artificiais aqui no direito, no própria jornada de trabalho mesmo, né? A inteligência artificial vai impactar muito o emprego, a empregabilidade, vai impulsionar a forma da gente produzir o quê? Para quem? Em que termos? Né? Então eu tenho para mim que quando a gente pensa nisso e nomeia o problema e entende que esse ativo é extraído pelo desestímulo, eu falo muito com o professor Ramon, que tem sido tirado de nós aquele tempo de reflexão, não estou falando de tédio, eu estou falando de um ócio reflexivo,
um ócio para reorganização de ideias, eu falo que é reorganizar chakras, né? E para isso a gente precisa pensar e remanejar e reorganizar o que se propõe como governança da internet, que é um campo que o direito, pelo menos no Brasil, tem se apropriado muito pouco, sobretudo mais nos últimos 5 anos tem ganhado um pouco mais de popularidade. Talvez porque estamos na era de não discutir ser regular, por que regular, mas hoje estamos na era de como regular. Não há tecnologia, porque onde há desenvolvimento social, há produção de tecnologia, isso faz parte da história da humanidade. Mas, principalmente pensar essa produção de sentido na forma de utilizar essas tecnologias e esses processos. Então eu tenho para mim que talvez a gente possa começar essa conversa reposicionando algumas questões. Primeiro, a tecnologia como esse ideal de progresso, que já vem desde a proposta de construção tecnológica para pensar pelo menos governança da internet, o papel da internet no funcionamento dessas inteligências artificiais que o professor Éder trouxe hoje, porque regulá-las e como impor essa subjetividade, pelo menos essa nomenclatura que a gente está propondo, que são os limites. E geralmente quando falamos em direito a gente fala em limite porque tem consequência, tem sanção, né? tem uma normatividade ali com um consequencial no caso de um cumprimento parcial ou um descumprimento. Então é aqui que o direito entra como uma ferramenta de alguma maneira. Pode ser um hard law, um soft law, e é sobre isso que a gente quer propor hoje. Mas tecnologia como ideal de progresso, como eu mencionava, né? A gente hoje, muitos têm falado que vive na 4ª Revolução Industrial. Alguns críticos, a gente estava conversando um pouco sobre isso também, em alguns momentos atrás, né, professor? Sobre essa ideia de, será que existe mesmo essa tal da 4ª Revolução? Porque, historicamente, quando a gente estuda a produção de conhecimento, a produção dessas tecnologias, e atualmente questionando com a era da IA os riscos, os danos que a gente sofre como sociedade, como indivíduos, a gente consegue entender que existiu uma primeira revolução, né, porque a gente sai da manufatura para a produção em massa. Depois a gente tem essa segunda revolução, né, que é um progresso mais voltado para uma pesquisa científica, né, novos materiais, a gente tem uma escalabilidade maior e um esboço de uma transformação na comunicação. A gente tem também, no que a gente tem chamado, sobretudo na década de 80, fazendo grandes saltos históricos por conta do tempo e do respeito também aos demais palestrantes. Mas é só para dar uma grande pincelada do pano de fundo que eu quero trazer para falar de governança. Mas na terceira, aí sim, a tal da revolução técnico-científica informacional, a forma do encurtamento de distância no acesso ao outro, a informação, ao encurtamento também de caminho, né, fisicamente falando das questões, mas sobretudo a transformação informacional que a revolução da internet trouxe, pelo menos a privatização da internet na década de 90 trouxe para a gente. O que o professor Éder trouxe no primeiro momento de que a internet surgiu como um aparato militar, de fato surgiu, mas logo os Estados Unidos, como potência econômica internacional, se movimentam a algo que fazem de melhor há muito tempo, que é transformar ativos bélicos em, ou pelo menos as suas consequências, em capacidade de aquisição de capital, de vantagem econômica, de protagonismo perante outros países, ditando uma nova forma de se comunicar, né? E eu não estou fazendo um juízo de valor moral sobre as benesses, os malefícios ou a demonização de nenhuma tecnologia. A proposta jamais será essa. Mas a proposta é pensar que as pessoas têm falado em 4ª Revolução Industrial por força dessa mudança entre essas novas bases da economia que nós temos sofrido hoje e o impacto de novas tecnologias de maneira nunca antes vistas. O impacto nas relações pessoais, o impacto na capacidade psicofísica, na formação intelectual, na educação de jovens, crianças, adolescentes. No CGI, Comitê de Gestão da Internet do Brasil, nós temos um braço executivo de pesquisa, que é o CETIC, e as últimas pesquisas lançadas no mês passado demonstram que hoje 1 em cada 3 crianças no Brasil usam ferramentas de inteligência artificial generativa. Qual o impacto disso no futuro para a educação,
para a capacidade de raciocínio, para a análise crítica, para o processo de desenvolvimento mesmo, intelectual, de questionamento, a maturação do tempo, esse tempo que eu falei do ócio, né? A gente está chamando de tédio de uma maneira mais ampla, mas um espaço de reflexão, né? Acabou a era do eu não tenho uma opinião formada, porque imagina, se até o chat GPT tem, o Claude tem, o notebook LM tem, será que você tem o direito a não ter uma opinião? Você tem o direito de não replicar uma opinião automatizada? Ou, pelo menos, por que eu digo opinião? No caso, uma instrução algorítmica. Os algoritmos podem ser entendidos como modelos de instruções, né, que seguidas passo a passo vão resultar num objetivo final. Ou seja, se você seguir passo a passo, ordenadamente, instruções, vai se chegar no resultado final, que pode ser mais ou menos previsível, a depender da complexidade dessa tecnologia. É aqui que a inteligência artificial, com redes neurais e deep learning, aprendizado profundo, e tecnologias de LLM, e aqui que a gente vai ter uma grande ruptura na forma da gente se perceber como sociedade e se compreender também como indivíduos. Qual o impacto da inteligência artificial nas nossas relações intersubjetivas? E qual o papel do direito nesse cenário? O que tem sido feito em termos de governança? Esse talvez seja um ponto que eu queria pensar, já me encaminhando do meio para o final, para falar um pouco sobre trajetória da governança da internet e lembrar que a trajetória dessa governança também é uma disputa geopolítica. Porque se o processo de privatização da internet na década de 90, né, saindo da ARPANET para a construção de uma organização internacional como a ICANN, por exemplo, que faz os registros, né, de DNS, instruções, né, protocolos TCP/IP. Ou seja, se você hoje entra na internet, numa internet com uma arquitetura, como é que eu posso dizer de uma maneira um pouco mais simplificada? Estou fazendo um grande boneco de palito aqui, mas para a gente acessar a internet como acessa hoje, se a gente acessa num formato específico que é de alguma maneira harmônico e igual para todas as pessoas em todos os países, com registros de nome de domínio na maneira como eles funcionam, a arquitetura, a estrutura. O professor falou sobre a internet, ou então não necessariamente a internet, mas esses espaços de comunicação também, como um urbanismo. Eu vou usar também a palavra arquitetura para manter o léxico de sentido. Mas se a gente tem uma arquitetura isonômica em todas as regiões do mundo, é porque existe governança. Existem grupos, não apenas governamentais, mas multissetoriais, que há muitos anos, né, e abrangendo governos, academia, terceiro setor, o setor empresarial, promovem não apenas diálogos internacionais e encontros anuais, alguns uma vez por ano, outros de 3 vezes por ano, 2 a 3 vezes por ano, alguns 4, né? Desenvolvem esses encontros para articular e manter esses padrões. Existem padrões na internet. Esse é o grande ponto que eu queria trazer. Então, quando a gente fala de regulação no sentido brasileiro, nós precisamos, por exemplo, ou até no sistema europeu, você precisa de um marco de regulação para proteção de dados, um marco regulatório de inteligência artificial, um marco regulatório para usos e boas práticas da internet. Isso se dá no âmbito nacional, mas o que eu quero trazer é esses diálogos se dão no cenário internacional, antes de tudo. Então existe governança, existem propostas de governança de questão de forma isonômica. Como é que a gente desenvolve isso sem perder a soberania e reconhecendo que as tecnologias são desenvolvidas e produzidas dentro de um espaço social, geopolítico, em que já existem disputas de poder pré-existentes ao uso e à popularização dessas ferramentas. Então, quando a professora Suzana Álvares trouxe na nossa abertura, nossa mesa de abertura, né, sobre o fato de que internacionalizar significa construir conhecimentos compartilhados, isso já acontece no âmbito da governança da internet. O que nós precisamos fazer no primeiro momento é entender que esses ecossistemas já existem. Existem linhas, subcampos, existem espaços em que essa governança atua, mas a gente está no momento atual de discussão sobre essa fragmentação regulatória por conta do poder das grandes corporações sobre o modo como nós utilizamos e produzimos essas tecnologias, sobretudo no sul global.
e os impactos disso, né? Então, eu tenho visto pelo menos um modelo regulatório global em que o Brasil não tem apenas copiado e colado instruções internacionais, como acontece tradicionalmente no direito brasileiro. Eu vejo o Brasil na dianteira, despontando, inclusive impede, na dianteira no cenário latino-americano, mas impede igualdade com o cenário internacional também, dialogando, fazendo esses espaços acontecerem. Então, por fim, concluindo um pouco essa ideia, para não me alongar demais, o que eu queria trazer é que, quando a gente fala dessa governança, a gente não fala mais o se regular é necessário, por que regular é necessário. A gente sabe que existem processos de colonização das nossas informações e dos nossos fluxos de dados. A gente entende o impacto dessas tecnologias nos processos democráticos de conglomerados, né? Inclusive de grupos de países, como, por exemplo, o que acontece no contexto da União Europeia, mas também no Brasil. E no eixo da América Latina também, por que não pensar formas de fortalecimento regional para limites ao uso dessas ferramentas? Mas isso já tem sido chamado a atenção há muito tempo, isso já tem sido popularizado. A grande questão que se coloca agora, que eu finalizo, é esses instrumentos de governança também são instrumentos em disputa, porque onde há essa multissetorialidade, onde há... Hoje a gente tem um grande tensionamento com atores-chave específicos contrários ao processo regulatório, ainda que o modelo internacional, por mais que nós tenhamos discrepâncias em relação a projetos econômicos de países, de grupos, nós temos esse projeto humano, né, de proteção psicofísica do ser humano. Então eu queria sair um pouco, pelo menos trazer que a governança é uma proposta internacional, que os acordos podem ser internacionais e regionais, podem ser também elaboradas regulações nacionais, como acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, mas talvez o que nos traga num debate comum sobre o tema, em qualquer lugar do mundo, e tem sido, é a questão humanitária do debate sobre regulação de novas tecnologias. Nós chegamos num espaço em que nós temos a profusão indiscriminada de racismo algorítmico por ferramentas digitais, de violência de gênero, de sexualidade. A misoginia online nunca foi tão grande, com grupos extremamente convidados ao modelo de negócio, não apenas para permanecer em grandes plataformas digitais, mas para impulsionar o conteúdo de ódio. E não é apenas isso, somado a isso, o impacto das inteligências artificiais e dos usos de todo esse arcabouço para impactar democracias e processos democráticos. Dentre eles, uma das maiores expressões que é o processo eleitoral de países e grupos, né? E de blocos econômicos e de blocos políticos. Esse é o grande ponto. E eu acredito que a governança da internet é instituindo padrões, não apenas do funcionamento da arquitetura e da técnica das redes, mas de princípios e diretrizes para o bom uso desses espaços, já é um espaço em que acontece. Então eu queria fazer um convite a que vocês conhecessem que existe essa arquitetura, que se integrem à comunidade de governança da internet, que se apropriem do debate no campo de atuação de vocês, seja na sociologia, seja nas ciências sociais, mas, sobretudo, falando do lugar que me cabe, que é o direito, que nós o reconheçamos como uma ferramenta não só de mobilização nacional interna, mas como uma grande ferramenta de instrução global para frear os abusos massivos e sucessivos às múltiplas formas de construção da humanidade que nos compõem, como o Brasil, como a América Latina, como Europa, como Sul Global, mas, sobretudo, como seres humanos que habitam esse habitat que o professor Éder chama, que é o ambiente digital, né? Que nós tomemos as rédeas dessa responsabilidade e que nós nomeemos o debate, nomeemos o inimigo comum, que é a violação da democracia, o Estado Democrático de Direito, as violências, e que nós possamos construir conjuntamente, nas nossas diferenças, uma proposta de humanidade dentro desses espaços, né, que são muitas ferramentas, são verdadeiros espaços de convivência e de construção das nossas subjetividades, nossas e
dos nossos que virão depois de nós, que nós construamos um ambiente digital verdadeiramente democrático. Obrigada. Muito obrigado, professora Bianca Kremer. Parabéns aos dois interventores, não só pelo brilhante das palestras, senão também por se sujeitar estritamente ao tempo. É a primeira vez que o moderador não tem que correr atrás do tempo das intervenções. Bom, as duas palestras que acabamos de escutar provocam inumeráveis debates, estão as duas bem relacionadas entre elas. E eu queria, antes de qualquer posição da minha parte, trasladar ao público, aos participantes do Congresso, qualquer sugestão que eles queiram fazer, com certeza o debate é um debate que presente nas nossas vidas e nas vidas de todo qualquer um. Assim que, professora Laura. Olá, boa tarde a todas as pessoas, muito boas-vindas. Vou ser muito breve, são duas perguntas e um comentário. Primeiro, o comentário é que realmente o professor Éder tinha razão, a Bianca não evoluiu, ela explode. É uma explosão de pessoas. Estou realmente muito feliz por poder conhecê-la e com certeza temos sinergias de trabalho. Eu trabalho com sustentabilidade e aí dentro das dimensões da sustentabilidade devemos pensar como as tecnologias, especialmente quando pensamos em inteligência artificial generativa, como elas impactam nos 3 vieses da sustentabilidade que hoje está tão bem difundida, que são os critérios ESG, ambientais, sociais de governança. Dentro da minha universidade estamos desenvolvendo essa linha de trabalho e aí me toca muito profundamente o aspecto social. E aí vem a pergunta, 2 perguntas na verdade, né, que estão entrelaçadas. Como, dentro do seu trabalho, Bianca, se articulam os outros elementos da sustentabilidade ambiental e social? E aí a minha pergunta vai direcionada ao professor Éder, no sentido de que seria, então, o incremento, a ampliação do mundo digital um fator de exclusão digital que geram 2 mundos? Como resolver de um lado que nós temos a oportunidade de estarmos aqui conectados e por outro lado há pessoas que não participam disso. E aí, portanto, há uma exclusão tamanha que faz com que pensemos o que acontecerá com essas pessoas que vivem neste outro mundo, não é? E nada mais agradecer e parabenizar pelas falas. Você primeiro? Tá ótimo. Obrigada, professora Laura. Eu acredito que a gente tem muita sinergia sim, e digo porque o debate da sustentabilidade, principalmente no campo da regulação da inteligência artificial, tem explodido muito nos últimos anos. E eu dou destaque ao ano passado e esse ano, principalmente por conta da recepção da COP30 no Brasil, em Belém, e a presença, né, pelo menos primeiro, o desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento industrial, de estratégias nacionais de construção de data centers, né? Porque o que se ouve muito fora do Brasil, ou pelo menos na mídia, é que o Brasil é um grande potencial de recepção desses data centers por conta da nossa capacidade energética. O que nós não sabemos é o quanto os estudos de sustentabilidade têm sido feitos para recepção em determinados territórios. Inclusive, faço um exemplo da plataforma TikTok, que está construindo data centers no território indígena do povo Anassé, no Ceará. E está em uma super disputa política e judicial para expulsar de alguma forma esse modelo econômico daquele território tradicional. Isso é para falar dos muitos conflitos, porque a gente ainda está falando de não só potencial de destruição de território, né, de territórios de matas e de necessidade de proteção, mas também de outros impactos em territórios urbanos. A gente tem data centers na cidade do Rio de Janeiro
como por exemplo em São Gonçalo, e muitos estudos têm apontado o quanto aumenta a temperatura das cidades que recebem, a depender do aporte desses data centers. Nos Estados Unidos, na semana passada, saiu uma notícia de que a comunidade de uma região, que agora me esqueci qual é, está lutando para expulsar data centers daquela região. Então, muitos documentários têm sido feitos sobre o barulho, sobre o impacto na qualidade de vida de famílias inteiras, a desvalorização de moradias das pessoas que habitam em determinadas cidades, que hoje as pessoas compram por um valor X e a casa não vale 1,20 mais do valor por conta da falta de bem viver que tem naquela localidade. Isso para falar de maneira bastante ampla. Então, falar de desenvolvimento econômico, e essa é um grande carro-chefe que eu trago muito no meu trabalho, é tentar fazer uma interlocução entre as teorias econômicas e o campo do direito privado. Isso é um campo que fala muito no aspecto de governança da internet. A gente acha que governança da internet é falar sobre a rede, né, web. Internet não é só web, internet também é falar dos usos, práticas, sociotécnicas da tecnologia também, dos impactos. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, pelo menos é como eu vislumbro os elementos ambiental e social na mesma resposta. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar futuramente, até depois do evento, para pensar caminhos possíveis aí de interlocução, porque tem tudo a ver e, inclusive, está na ordem do dia os debates, porque os debates políticos estão sendo feitos agora na capital, em Brasília. A hora da incidência é agora. Obrigado, professora. Professora Laura, rapidamente, eu acho que didaticamente a gente pode pensar que estamos vivendo dois mundos, né? E é importante nesse momento objetificar, né, as questões até para podermos lidar com vários fatores. Mas o mundo sempre teve dividido em múltiplos mundos, né? E não é uma novidade. Talvez seja até uma arrogância do nosso tempo achar que está começando uma grande divisão, que as oposições estão postas, sempre estiveram, né? O que me incomoda mais não é a divisão, claro que me incomoda, mas assim, para mim a questão principal não é enfrentar a divisão, porque a divisão ela por si é resultado de um processo. Eu acho que o mais destacado deste debate é justamente quem já tem o conhecimento da síntese que está acontecendo, tá? Isso é um pouco hegeliano aqui, eu não sei, mas esses grandes conglomerados de mídia, eles tinham antes um desafio, que é onde entra o capitalismo de plataforma, né? A coleta de dados. Eles chegaram numa coleta massiva em que praticamente não tínhamos condições de processamento de todas as informações possíveis. Já ultrapassamos isso. Era algo que, enfim, apesar de que há uma discussão sobre isso, a gente já ultrapassou. Já se sabe quem somos, já se sabe quem vai ser o próximo presidente de qualquer país do mundo, já temos as previsões feitas sobre isso. Então a gente está num momento de síntese, em que o final de semana em que muita gente estava passeando, eu estava corrigindo trabalhos do primeiro período. Não tem erro mais. Para quem sabe o que é você corrigir um trabalho de primeiro período há 10 anos atrás, é um caos, né? Assim, escuta, aqui tem uma vírgula, essa palavra, exceção, é como se, enfim, hoje eu não tenho erro. E hoje eu tenho pessoas que morrem de medo de escrever e errar. E é isso que a Bianca também estava dizendo. A gente hoje está com um mundo em que o ambiente já está dado. E nós temos que nos adaptar. Você não tem como fugir disso. E aí eu me pergunto dessa síntese da modernidade que construiu uma dimensão do real. A gente sabe mais ou menos o que é o real e o irreal, apesar das discussões, né? Há uma margem de possível manejo da realidade. Hoje eu já não sei com quem eu converso quando eu corrijo um trabalho, certo? Hoje eu já não sei com quem nós estamos realmente lidando quando todos esses processos acabam sintetizando subjetividades que muitas vezes não fazem parte de mim, ou que me tiram, é isso que a gente estava falando ali, a possibilidade de respirar. Byung-Chul Han, quando ele escreveu lá no Enxame, ele começa justamente com um debate sobre Heidegger, né, da questão do respeito, e a gente não tem mais respeito pelo tempo, a gente deixou de respeitar o tempo, nós simplesmente respondemos. E aí quando eu simplesmente respondo, sem digerir, sem comer, sem fazer nada,
Aí eu me pergunto, sou eu quem estou respondendo? Essa para mim é a grande questão, não a dos dois mundos, apesar de saber, mas isso sempre foi um fator, né? A gente fez hoje um passeio pela Galícia e tinha muita briga aqui também, né? Tinha o obispo que brigava com o não sei o quê. Então, as divisões sempre existiram, né? Enfim. Mas talvez o obispo ainda falava. Essa última intervenção do Éder, que traz a pergunta, o que é o real? Acabou de sugerir à minha mente uma resposta. O real é o que pode se tocar. O outro já não é mais real. Tem um filme do ano 2003 que chama Crash, que ele foi Oscar ao melhor filme, eu acho que é desse ano, que começa e acaba numa mesma cena e que fala precisamente dois policiais que um fala para o outro. Você percebe que as pessoas já não se tocam? Está ambientada em Los Angeles. Vocês percebem que as pessoas já não se tocam? E esse é um filme de 2003, um filme premonitório. A digitalização tem duas frases que conectam absolutamente as intervenções de Bianca e de Éder. Éder falou, há pensamentos que pedem demora. A professora falou da necessidade da maturação do tempo, que é exatamente isso. E o Éder agora fez referência a uma questão fundamental, que é o desconforto que a digitalização traz enquanto a multi-exigência. Estamos multi-exigidos. É por isso que eu vou utilizar essa palestra aqui agora, para falar para vocês. Não respondo WhatsApp, só respondo quando eu quiser. E não respondo ligações, só quando eu quiser. E-mails é a mesma coisa. E cada vez mais. E quanto mais digitalização, mais me lembro do meu maestro, o professor Guilhermo Soares. Sabe por quê? Porque já tem um tempo que um divulgador científico chamado Eduard Punset se fez a pergunta acerca de se as pessoas estávamos morando no passado, no presente ou no futuro. E ele tratou de responder cientificamente a isso conversando com muito científico. Sabem qual é a conclusão? As pessoas não moramos no presente porque o presente é efímero. As pessoas não moramos no futuro porque o futuro ainda não chegou. As pessoas moramos no passado. Cientificamente é assim que está demonstrado. O futuro só se constrói sobre a base do passado. E eu me lembro do professor Guilherme Soares, porque quanto mais avanço para o futuro, mais gosto de estudar o passado. De olhar para Roma, de olhar para as instituições romanas, para o direito romano, para a história do direito, para a polêmica que suscitou também a intervenção da professora quando falou do poder transformador que tem o direito. E eu pensei, será que o direito transforma a sociedade ou a sociedade transforma o direito? E aí lembrei, professor, da discussão no século XIX entre Bon-Savigny e Thibault, acerca de se é a sociedade quem cria o direito ou o direito quem cria a sociedade. Quer dizer que a olhada para o passado é absolutamente necessária e cada vez mais necessária para tentar dominar os ambientes que nos dominam agora a nós. Né? Mais intervenções, por favor. Eu me chamo Julian, eu sou do Amazonas, sou doutoranda da UF e cheguei tão longe. As intervenções de ambos me trouxeram algumas reminiscências a respeito de uma questão que é consumerista, mas envolve o digital. Nós temos idosos ribeirinhos do interior do Amazonas sendo engolidos pelo digital, porque já não se tem mais agências físicas nesses interiores bancários, por exemplo. E essas pessoas sobrevivem de benefícios previdenciários e necessitam por várias e várias vezes de empréstimos para sua subsistência. E isso acaba sendo feito inteiramente no digital. As pessoas não sabem o que estão assinando, porque já não há assinatura física, é uma selfie e uma geolocalização que diz que elas confirmam a contratação, e isso acaba desaguando no judiciário. E acabou culminando na minha tese, que envolve letramento, direito e linguagem também, mas a pergunta que eu faço é, nesse momento que a gente avança tanto para o digital, que a gente já habita o digital,
E a gente fala muito de amplitude, aí entra como uma ODS, né, do acesso ao digital como uma forma de inclusão da sociedade como um todo. Esse digital, ao mesmo tempo que ele inclui, ele também não acaba sendo uma forma de excluir essas pessoas que não têm o letramento, como a pessoa que não tem o letramento sobrevive no digital. Essa é a minha pergunta aí. Obrigada pelo espaço. Eu? Não? R$1 milhão. Pois é. Julia, eu vou aguardar a sua tese de doutorado para poder entender e refletir um pouco mais sobre o tema. Que eu posso trazer, eu não tenho jamais a pretensão, e não é do meu perfil, querer trazer nenhum tipo de resposta pronta, mas trazer uma reflexão conjunta sobre isso. Você está falando sobre um fenômeno muito complexo. Primeiro, a dependência do digital para serviços básicos. Segundo, o fenômeno do hiperendividamento de famílias inteiras. A gente tem estudos hoje que apontam, e os povos ribeirinhos certamente figuram nessa porcentagem, nesses dados, 80% da população brasileira, das famílias brasileiras, está endividada. Então você está fazendo uma imbricação de muitos fenômenos. Com certeza a gente tem uma imbricação e recorte de raça e gênero bastante profundo aí nesses seus estudos. A questão da dependência do digital, provavelmente o custo da tecnologia para essa população, que também retroalimenta essa dependência. E a compreensão de uma situação muito maior do que a usabilidade, porque hoje os celulares são cada vez mais instintivos. Os programas, né, os modelos operacionais, inclusive, se apoiam muito nessa instintividade para ampliar o acesso do uso. Por um lado, a gente sempre tem uma questão muito positiva, que é uma suposta democratização de acesso, mas por outra, as consequências de algumas ferramentas, né? A gente tem muitas camadas aí para pensar. O que é esse consentimento no uso dessas informações? Quando acontecem fraudes nessa região, existe uma demora maior a uma resposta ou até um atendimento efetivo a uma situação de fraude? Abusos? Como é que os dados são cruzados para formar o perfil de crédito de povos e de pessoas e famílias ribeirinhas? Será que eles pagam mais juros? Como é que é o spread bancário dessa população? A gente tem estudos e levantamentos sobre esse tema em comparação a pessoas que habitam em outras regiões do Brasil. Eu tenho muitas questões, eu não tenho nem como te falar um pouco sobre empréstimos. Eu estudo hoje, a minha pesquisa é sobre score de crédito e racismo algorítmico. Então esse tema me interessa porque existe um recorte regional também, que eu também não tenho a pretensão de fazer porque eu sou meramente uma mulher sudestina tijucana. Mas o melhor bairro do Rio de Janeiro, aguarde. Mas brincadeiras à parte, Julen, estou ansiosa pelo seu trabalho, desejo que você faça uma belíssima pesquisa. Eu tenho certeza que a população brasileira vai se beneficiar muito dos resultados e que você consiga produzir impacto para as políticas públicas de acesso a crédito na sua região e os estudos e os recortes, dentro do recorte que você quer propor. Que bom que você está fazendo isso, né? Então, sendo bem didático no sentido acadêmico, essa é uma resposta impossível de ser dada como uma síntese. Nós precisamos induzir respostas, né? Eu tenho que estar com muitos pesquisadores trabalhando em várias áreas, em vários pontos e tal, para que a gente possa chegar a uma resposta para isso, tá? Agora, inclusão e exclusão também é esse binário que é mais didático do que real, né? Porque todos estamos agora nesse processo de digitalização tendo que se submeter, né? Então, assim, são muitas situações. Eu tenho uma conta no Santander que eu abri aqui e tem €30,25 lá. Mônica acompanha um pouco minha peregrinação. Eu perdi a senha do aplicativo e, gente, eu já fui em umas 8 agências do Santander aqui e não existe como. Eu só vou conseguir recuperar os €30 se eu comprar um chip daqui mesmo. E aí a última foi aqui, eu acho que na Galícia eles vão me atender. Aí a mulher falou assim, não, talvez mesmo a resposta seja você cancelar a conta.
Porque nem o banco tem resposta, sabe? E é um negócio assim tão estranho. É claro, 30 euros, né? Assim, mas o Santander está ficando mais rico com os meus 30 euros há muito tempo. Eu também tenho que me submeter a isso. Claro que são dimensões muito diferentes. Eu estou querendo te dar esta percepção, que eu diria assim, mais metodológico-científica, que nós temos essa tarefa, que é o que a Bianca nos convocou. Nós não temos que ficar repetindo fórmulas prontas. O ChatGPT já faz isso, faz qualquer petição, qualquer resposta e tal. Agora, quem é a pessoa que vai viajar e conhecer e ouvir essas pessoas? O ChatGPT, por enquanto, não tem ouvido. E ainda não anda nas voadeiras para chegar nesses espaços, para poder fazer perguntas e cantar por enquanto. Tá? Então, ainda nos resta alguma condição de justificativa aí para poder sustentar a nossa tese de doutorado. Espero que ela se sustente bem lá no final, tá bom? Boa sorte. Mais alguma intervenção, professora? Professor Antônio, alegria assistir esse painel, alegria revê-la, professora Bianca. E eu queria te trazer, você colocou, a senhora colocou, né, a questão dos avanços regulatórios do Brasil no que toca a esse mundo, esse ambiente digital. Nós estamos vivendo, como você bem colocou, um ambiente de muitos ataques, especialmente misóginos, racistas, como você já traçou o retrato. Tivemos o Marco Civil da Internet, tivemos a Lei Carolina Dickmann, Maria da Penha alterada, Lei de Crimes Digitais. E em que pé que esse regulatório, você usou uma frase que eu fiquei na cabeça, que o Brasil está muito bem em termos de pensar esse regulatório num contexto global. E o que a gente vê na prática, sobretudo nesse campo do direito e da militância da advocacia, é um fracasso completo em tentar coibir essas ações. Então, como que a gente consegue pensar num país que tem um debate regulatório forte, que tem elaborado normas e trazido a vigência delas para organizar minimamente esse espaço digital, e a ineficiência até mesmo a frustração nossa como profissionais do direito em dizer, olha, eu tenho a lei tal, mas não adianta nada, porque o crime já foi cometido, a vingança pornô já foi praticada. O crime, eu tenho um regulatório, mas o estelionato já aconteceu. O golpe lá, o golpe do WhatsApp, né? Quantos idosos já não caíram? Imagem dos filhos, voz dos filhos, papai, estou precisando de dinheiro. Como que a gente lida com esse regulatório que está avançado e que não resolve? Outra pergunta de $1 milhão, né? 2 milhões. 2 minutos para arrumar. Tá ótimo, obrigada, professor. Primeiro, professora, obrigada pela... Não esperava uma pergunta fácil também, né? Mas primeiro te agradecer pela gentileza das palavras e pela pergunta instigante. Aí, quando a senhora cai nessa temática, cai numa temática que me é muito cara também, que é o campo da responsabilidade civil, né? E você, como civilista, também tem essas preocupações, atua muito no campo da família e também tem muitas questões nesse sentido. Mas no campo da responsabilidade civil, essas novas normativas caem em situações que, agora com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da responsabilização de plataformas e de, como eu vou falar, aplicações, né, provedores de aplicações, tem alguns pontos anuviados que novos decretos recentemente vieram a cobrir por conta de uma lacuna legislativa depois dessa decisão, que é o dever de cuidado e o conceito de falha sistêmica. Que aí eu vou falar isso, estou aqui o professor Ramon Costa, que a pesquisa recente dos últimos 2 anos tem sido exatamente a responsabilidade civil e dever de cuidado. Então, se eu falar bobagem, o professor vai morder o dente aqui, eu já vou saber o que falei. Mas, brincadeiras à parte, esses são os principais pontos, como é que a gente resolve. Porque se nós conseguirmos desenhar e amarrar a estrutura de responsabilização, prestação de contas, porque quando a gente fala de responsabilidade civil, geralmente cai muito
na reparação, né? E a gente esquece da proteção dos direitos existenciais e o papel da responsabilidade civil no campo preventivo. Eu acho que essa é a riqueza dos novos decretos que estão compondo a arquitetura do direito digital endereçada para esse tema da responsabilidade, que é exatamente o dever de cuidado, que é exatamente essa parte da falha sistêmica, a identificação de uma falha sistêmica para que as plataformas de aplicação tragam uma resposta prévia, seja na iminência do dano, seja quando o dano já tiver sido cometido, para que não haja uma continuidade e um escalonamento daquele dano que não necessariamente é financeiro, mas sobretudo existencial no campo do direito digital, que é isso que a gente está conversando muito aqui na mesa, né? Falando de subjetividade, a gente está falando de proteção da dignidade da pessoa humana, que virou um grande baluarte sem muita aplicabilidade prática. Acho que ela ganha prática e concretude junto com todas essas regulamentações exatamente aí. E aqui a gente tem o poder em papel, não só temos o papel do judiciário para a horizontalização das decisões, mas também de observar como é que a cultura da proteção de dados e dos direitos digitais vai se desenhar no campo dos tribunais, que a gente sabe que também é mais um espaço de disputa. É disputa para construir a regulação e é disputa para construir o sentido social daquela regulação. E aí também cabe a nós pesquisadores fazer esse monitoramento e a denúncia. Então é papel de muita gente, o dever de todos nós de muita coisa. Tem muita coisa para andar. Mas eu tenho para mim, não acredito em bala de prata, mas como uma pessoa muito crente no direito, caso contrário não conseguiria ser docente, nem seria advogada. Mas eu acredito muito que esses elementos vão enriquecer muito o léxico jurídico e o arcabouço ferramental que a gente tem para dar conta da violação sistêmica de direitos, porque é o que a professora Maria Celina Bodan traz, né? Que ela sempre ensinou para mim no doutorado, que foi: as pessoas dizem que existe uma indústria do dano moral, e agora com violação de direito no ambiente digital dizem isso o tempo todo. Se existe, porque não existe, mas se existe, é porque existe uma indústria de violação de direitos. Então, se o ambiente digital está sendo utilizado para esse escalonamento de violações de direitos, eu tenho que esse ferramental pode ser muito positivo para a gente trazer respostas concretas a esse ecossistema que a gente está vivendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Mais alguma intervenção? Quero parabenizar a mesa e o professor Gilvan também. Sou professora Maria Celeste, da UFRJ, e também de um programa da UF, que é de Justiça Administrativa. Estou tendo a oportunidade de fazer provavelmente meu último pós-doc aqui no Porto, e vim então também participar aqui com vocês, aprender um pouquinho. É um prazer estar ouvindo todos os dois, Éder e Bianca. Bianca, fui professora da UF por 20 anos de Direito do Trabalho. Bom, mas eu estive recentemente numa palestra na Ordem dos Advogados, eu sou advogada aqui também, e se discutiu o Eurodados e o novo Pacto Europeu de Migração, né, em abril. E assustador, né, porque o Eurodados, né, que é a biometria, que vai estar impedindo o acesso e a circulação daqueles que tiverem, né, seu acesso primeiro negado no espaço europeu. Essa é uma discussão que no Brasil eu não ouvi antes de vir, né? Quando cheguei aqui, comecei a ouvir um pouco mais sobre esse debate e fiquei me perguntando o que nós lá no Brasil, no comitê, né, temos discutido sobre essa plataforma e quais são as iniciativas justamente com vistas à inibição do dano existencial. Você agora, quando tocou no assunto, eu falei, não posso deixar de perguntar à Bianca, né, como é que andam as nossas discussões internas, por favor. Bom, professora, primeiro meus melhores cumprimentos, agradeço demais. Esse é um tema que tem trazido bastante preocupação. No âmbito do comitê, né, posso falar como representante, não como pelo comitê, mas como uma pessoa integrante do comitê, o comitê tem apagado incêndios nesses debates há bastante tempo, sobretudo no aspecto das biometrias, né? A gente tem muitos temas que a gente trabalha, de modo que esse ano nós tivemos muitas urgências legislativas, dentre elas a participação que a gente
atuou muito profundamente na redação do ECA Digital, de alguns marcos e decretos que a própria professora Fernanda trouxe, e os debates internacionais sobre esse compartilhamento de dados, eu tenho para mim que não conseguiu entrar na ordem do dia, dada a urgência de temas de violação direta de direitos fundamentais que a gente estava tratando no âmbito político brasileiro. Mas o campo da biometria, de usos desmedidos de biometrias e compartilhamentos de dados biométricos tem ocupado a nossa preocupação. Não apenas no comitê, mas até na minha agenda de pesquisa. Eu tenho trabalhado muito temática de reconhecimento facial desde 2019, compartilhamento de dados biométricos, replicação de discriminação com os dados biométricos, principalmente faciais, porque eu estudo racismo, né? Então essas temáticas entram muito no campo. A civilista que entrou na segurança pública porque o objeto me arrastou, né? Um pouco nesse sentido. Mas quando você fala dessa proposta, é algo que a gente vai poder experimentar. O campo migratório tem trabalhado muito essas preocupações. E aqui na Europa, pelo que eu pude perceber, o direito migratório tem se ocupado também muito de debates de violações de direitos, mas eu percebo pouca preocupação com armazenamento e coleta de dados biométricos, né? Porque eu não sou especialista em direito migratório, mas dos amigos com quem eu tenho compartilhado um pouco de conhecimento, eu percebo que também existe uma tensão grande nos debates que são um pouco mais abolicionistas, digamos assim, em relação às construções de fronteiras, o risco das autoridades. São temas muito sensíveis, né? São temas complexos, são temas que são urgentes e são importantes de serem ouvidos, porque existem consequências sociais muito grandes. Então não é um debate trivial, não é um debate simplista. Eu queria muito trazer... É muito fácil trazer uma solução a uma problemática alarmista ou trazer qualquer tipo de debate panfletário. É um debate complexo, que exige uma análise profunda social, profunda de um ecossistema global de violação de direitos, o papel que muitos países têm tido protagonistas no recebimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no contexto migratório. A Espanha tem sido um país muito receptivo para essas questões, mas precisa fazer concessões para o bloco econômico, dentre eles, adentrar sistemas de compartilhamento também nesses fluxos, né? Não sei exatamente, acho que a gente precisa de dados, né? Como estão sendo armazenados, coletados, porque pergunta-se quando você entra se você é cidadão europeu, mas se você não é, o que é feito com as suas informações, para onde fica? Quem faz esses questionamentos? Como são feitas essas pesquisas? Fica aí o questionamento para o campo acadêmico também fazer esse tipo de investigação corajosa, né? Então eu posso dizer que ocupa a nossa preocupação, mas dadas as nossas urgências, talvez não tenha entrado no epicentro ali das ações, mas com certeza eu vou ficar feliz de trazer esses debates para o comitê, para a gente dialogar e construir caminhos possíveis. Professora, esse debate que a senhora trouxe agora, eu estudo os estados de bem-estar e os modelos de bem-estar e não deixo de me surpreender como os estados mais igualitários da Europa e do mundo, que são a vez os mais avançados em políticas sociais, são também aqueles mais fechados à migração. Então isso me levou a reflexionar acerca disso, como é que pode ser tão solidários de cara dentro e tão insolidários de cara fora. E a resposta que eu encontrei, não falo que esteja de acordo ou não com ela, mas a resposta que eu encontrei é que eles são fechados para proteger a sua igualdade. A igualdade não a sua, a deles, a igualdade deles. Você pode estar de acordo ou não, mas quando menos isso é um debate muito interessante. Olhar para aqueles lugares e repensar, reflexionar sobre isso, logicamente. Mais alguma intervenção? O senhor da medalha dourada? Parabenizar a organização do evento pela escolha dos conferencistas E dos moderadores. e dos moderadores. Nesse sentido, dizer que sugeri
esses nomes porque estes são fenômenos que aparecem e encantam vários lugares do Brasil. E por que não aqui? Porque somos diretor ou organizador? Não, por que não trazer isso? As pessoas estão encantando o Brasil e o mundo. O Anton vai para o Brasil, faz sucesso e deve voltar esse ano e no próximo. Éder foi a Londrina o ano passado, em novembro, deu um show lá, as pessoas ficaram extasiadas com a conferência, mas por que não aqui? Então, eu creio que temos que valorizar o que produzimos em termos de qualidade entre os que pertencem a essas pessoas que estão trabalhando constantemente conosco nos eventos. Mas, feito esse reconhecimento, uma provocação só aos dois. Os assuntos, eles geram centenas. Aquilo que vocês responderam para a Julian, eu acho que vale também, quer dizer, há necessidade de mais gente discutindo pontos disso. Por quê? O Éder diz que já não temos mais a tecnologia como um meio. Já somos o meio, ou vivemos no ambiente da tecnologia. Só que me parece que a governança ainda é pensada em termos globais, sob o ponto de vista estratégico. Eu tenho escrito algumas questões e estou tentando refletir sobre uma perspectiva discursiva da governança, se é possível. E, por outro lado, não é ficção a governança, porque dentro desses parâmetros que hoje nós vemos os governos, as entidades supranacionais como União Europeia, etc., discutindo governança, elas ainda estão no modelo analógico, em que o Estado controla esses fenômenos. O Ulrich Beck, por exemplo, no Metamorfose do Mundo, diz que o que nós temos já não é mais transformação, é mutação, é metamorfose, porque é este fenômeno do neoliberalismo, ou seja, das corporações, que incorporaram como um subconjunto o Estado. E, portanto, esses interesses das big techs, etc., que já incorporaram os Estados nisso. E os Estados têm discutido governança num padrão convencional, como discutir se você já foi engolido por ela. Nesse sentido, acho que há ali, temos que achar já que você disse que está hegeliano, de repente, tese e antítese, tem que achar uma síntese nisso. Quer dizer, se formos engolidos, é possível pensar governança? Em que parâmetros dentro disso, se já estamos inseridos nesse aspecto? E outras facetas, assim, dois aspectos que me foram provocados. De um lado, essa questão que você toca, Bianca, política da governança digital. E aí me lembrei dos livros do Tim Marshall, né? Prisioneiros da Geografia, O Poder da Geografia e o Futuro da Geografia, em que ele fala dessa guerra espacial, o controle de... Bom, se você não atinge os Estados Unidos, porque ele tem 210 bases militares espalhadas pelo mundo, então a China não vai conseguir chegar nos Estados Unidos para jogar um míssil, o jeito é no espaço. E não por acaso o Trump toma posse com toda a galera que tem, inclusive os satélites, né? O dono lá da Tesla e companhia limitada. Por quê? Porque ele precisa dos satélites para atacar a China, para contra-atacar a China. Então, essa questão da governança digital, ela já atinge um espaço de sofisticação e que
ultrapassa o mero controle de dados. Não que não seja importante o controle de dados, ele é crucial, mas já é uma camada. Me parece um bolo de 7 camadas essa discussão. E nós temos, o Sérgio orientou recentemente uma tese de doutorado, do Reinaldo, sobre a questão digital no Brasil e a questão da internet, etc. E o orientando dele foi entrevistar o chefe do Morro do Salgueiro, porque eles estão simplesmente tomando as torres da TIM, da Claro, da Vivo, vão lá, tomam de assalto e passam a ter acesso a todos esses dados, a transformar bairros do Rio e cidades como São Gonçalo e Itaboraí em você só pode usufruir de internet, de televisão a cabo, se contratar da milícia tal ou do traficante tal que manda na região. Então, é um outro tipo de governança de dados, de acesso digital, que parece surreal para quem está na Europa ou para quem está nos Estados Unidos, mas existe também, é um chão de fábrica bastante dramático, né? Como equalizar essas 7 camadas e como pensar uma estratégia de governança e políticas públicas para enfrentar tudo isso, se nós já fomos absorvidos e já não somos Estado, não é mais o Estado que controla, o Estado é controlado por essa nova ordem, esse novo ambiente. Eu sei que é uma provocação não para se esgotar aqui, por óbvio, mas eu acho que valeria a pena pautar uma força-tarefa de discussão dessas questões em investigações futuras, né? São muitos problemas a atacar ao mesmo tempo. Então, parabéns, Bianca, pelo trabalho que vocês desenvolvem lá, porque a sensação que eu tenho é que é enxugar gelo. Quando resolve uma afronta direta a direitos humanos, já tem 35 na fila para ser atacados novamente, e aí é sempre apagar incêndios, né? Como aqui em Portugal, aliás, é muito comum, né? O incêndio aqui, então você contrata bombeiros temporários e às vezes quando não contrata, eles vão lá, os familiares vão lá e incendeiam para que eles sejam contratados. Então... Ai, meu Deus. O professor traz alguma pergunta ou é pura provocação? Especialmente o coordenador da mesa. Mais alguma intervenção? Obrigado, professor. Caio. Primeiramente, boa tarde, boa noite. Parabéns, Éder, mais uma vez, essa palestra que o professor Giovanni falou da UEOS estava, parabéns. Bianca, parabéns também. Enfim, tentar ser bem objetivo, o máximo possível. Pegando o gancho que o professor Giovanni estava falando, né, no desenvolver da minha pesquisa, o termo governança, né, me caiu muito em um livro, né, do Dardot e do Laval, que é a questão da racionalidade neoliberal, onde eles fazem uma crítica até à terminologia governança, né, questão de soberania e etc, etc. Então há um estranhamento e uma desnaturalização que tenha ocorrido até com o próprio termo governança, porque isso parece que os estudos parecem que têm se afastado de onde realmente surgiu o termo, né? A questão do Banco Mundial e etc. Eles fazem a crítica. E eu gostaria de saber se, até para pegar o gancho do professor Gilvan e de fato formular uma pergunta, nessas pesquisas, até no conselho e etc., há assimilação desse estranhamento, dessa desnaturalização por parte do termo, há uma visão crítica em relação ao próprio proceder, ou o próprio pensar, ou o próprio fazer dessa governança, para eventualmente ela ser realmente um ato de emancipação, um ato de resistência, de oposição
ao que tem sido posto por essa racionalidade neoliberal ou algo assim? Tem alguma consideração a fazer? Boa sorte. Todos. Vamos lá. Bom, primeiro agradecer as provocações do professor João, que sempre tem a capacidade de implodir quando a gente acha que chegou num ponto, a gente vê como é importante pegar os farelos que a gente deixou do bolo que a gente comeu no chão, né? Assim, eu tenho um pouco essa sensação generosa que o professor tem de fazer a gente repensar o pensamento o tempo todo. Então, agradeço muito. E esses estudos, eu me esqueci o seu nome, você falou muito rapidamente, eu estava ainda pensando, Caio, muito prazer, obrigada pela pergunta também. Vale lembrar que, talvez eu não tenha feito esse disclaimer, o Comitê Gestor da Internet no Brasil é uma organização privada sem fins lucrativos e a gente atua como uma organização para trazer diretrizes sobre boas práticas de uso da internet no Brasil, e a gente tem uma presença muito forte internacional, inclusive auxiliou internacionalmente, historicamente, nos últimos 30 anos, o modelo multissetorial como modelo a ser adotado pela ordem internacional, ou seja, não havia uma construção de uma isonomia entre essas 4 áreas, né? Os governos, né? Academia, terceiro setor e empresa. Mas como o professor João falou, essas isonomias sempre são de certa forma ficcionais, porque poder é poder, né? Então a gente sempre sabe que a canetada vem dos estados e sobretudo aqueles que detêm poder para processo de mais decisão. Mas o que eu quero trazer é que os debates existem. Sobre o termo governança, o termo governança acaba que é um carro-chefe para abarcar uma série de sentidos. Então você não tenha dúvidas de que o sentido da governança é amplamente discutido e debatido, mas a linguagem política ela é muito diferente da linguagem acadêmica. E não que a academia não participe dos debates e não faça esses processos de implosão que o professor Gilvan traz, que são absolutamente necessários e são apaixonantes. Mas na ação política, que eu digo a política crua e nua, as linguagens são um pouco mais agressivas a tal ponto que talvez a repensar nomenclaturas perca um pouco de espaço quando se está debatendo ações concretas. Então, por isso eu te garanto que o endereçamento sobre as questões de governança existem, a ampliação do espectro de governança e dos objetos de governança existem, tanto é que desde uns 2 anos a gente ampliou o escopo de governança da internet para a inteligência artificial também. A arquitetura da internet, né, as grandes camadas de internet, camada de infraestrutura, camada lógica, camada social e sociotécnica, pode chamar assim, né, política, que são as muitas camadas da governança, isso para apertar muito síntese, são debatidos sobre esses auspícios, sobre essa visão. Mas a nomenclatura, em termos de endereçamento, confesso que essa discussão não vi nem nos espaços internacionais, nem internamente a gente tem feito, porque a gente tem se ocupado de ampliar o sentido, né, o horizonte de sentido e o endereçamento dos temas urgentes para além da gramática, apesar de que gramática importa, né? A gramática do sentido importa muito. Né? Mas eu acho importante acompanhar os debates internacionais, inclusive introduzir essa questão para dentro desses espaços e desses fóruns que são absolutamente abertos ao público que puder participar, principalmente para quem está no cenário internacional, talvez tenha um acesso mais fácil que nós geograficamente no Brasil e até questões orçamentárias, por assim dizer. Em muitos dos agentes. Pode ser, o ISIS vai ser agora, semana que vem a gente está indo para lá agora, que é o fórum de debates sobre aspectos que foram trazidos no âmbito internacional da cúpula da sociedade da informação e as consequências, né, dessa ampliação de acesso à internet desde 2003, 2005, os encontros em Genebra, em Tunis, e tem sucessivamente todo ano esse encontro que é o ISIS, WSIS, vai acontecer agora em Genebra, todo ano acontece. Pode ser interessante entrar em muitos grupos de trabalho, participar desses debates e repensar nomenclaturas, porque se você propõe isso e a gente não tem, pode ser interessante que a presença de um elemento estressor, não no sentido de dois estressar, mas eu espero que estresse, porque assim a gente promove transformação e fricção, mas que possa trazer reflexão para outras
muitas questões, por isso que a gente precisa ampliar cada vez mais a nossa comunidade de governança. Então, eu espero que você seja bem-vindo e participe dos debates, são encontros gratuitos. O acesso não, né? Mas o espaço interno para os debates acontecerem pode ser interessante. Estamos fazendo trabalhar muito a professora Bianca. Eu acho que podemos ir encerrando. Falar para vocês que amanhã as atividades continuarão, não nessa sala, senão na sala que tem à direita, aula de prática jurídica, seminários 1, 2 e 3, entrando na faculdade para lá. E no dia 2 retomaremos as atividades aqui nessa sala, as atividades das mesas, os painéis continuarão também daquele lado. Sugeri para vocês, para hoje à noite, que não deixem de visitar a ponte romana, que já não é mais romana, mas que é de criação romana. Tem as bases, os arcos do lado romano, o resto é medieval, do século XIV e XV, mas tem uma iluminação muito bonita, uma iluminação que trata de reproduzir a iluminação medieval, então dá para tirar a fotinho e subir no mundo digital. Mas é verdadeiramente bonita, é uma ponte pedestre que já foi de trânsito para 2 sentidos, mas agora é pedestre, preciosa, fica a 10 minutos. Essa que está aí, claro. Não, mas tinha que ter posto a foto de noite também. O bonito é de noite. E do outro lado da ponte tem outro bairro, a parte que já foi um município diferente, outro bairro muito bonito. Aí tem, nada mais atravessar a ponte, tem várias cafeterias com terraças muito bonitas, tem um passeio embaixo muito bonito. E que já foi o sultanato de Periquim. E queria sugerir também, ao atravessar a ponte, a 30 metros, tem do lado direito o que foi um mercado municipal, que agora é metade mercado, metade restaurante com muitas mesas e cafeteria também. Dá para ver, entrar aí se gostam, ficar, se não, porque é um mercado muito amplo. Tá? Agora está na moda aqui na Espanha o pegar mercados de compra-venda de produtos antigos e converter eles para restauração, em restaurantes, não sei o quê. Aí nesse mercado vocês podem comprar o produto na loja e preparar lá. Eu nunca fiz. Podem depois me contar isso. Eu sou moradora do bairro da Ponte, que fica do outro lado da ponte, e eu já vivi essa experiência sim, você pode comprar e fazer. Muito boas as recomendações, as dicas. Infelizmente, além do mercado, hoje está fechado, infelizmente, a Taperia Sistina, que fica bem pegada à ponte, tem um preço ótimo, uma comida maravilhosa, cerveja gelada. Eles sabem vender cerveja gelada, coisa que muitas vezes não acontece aqui. E aí, por isso, amanhã, se vocês quiserem a Taperia Sistina bem, o mercado é maravilhoso também, o bairro. Mas em algum momento a gente consegue chegar aqui amanhã de manhã? Então, gente, só até para operacionalizar tudo isso, a gente tem uma agenda dos 2 dias aí das 10 às 6 horas, tá? Então, por isso, eu recomendei lá no grupo que a gente almoçasse aqui. Então, você toma banho de manhã, vem, porque vai estar fresquinho, não vai ter esse sol que rasga a cabeça. A gente come aqui e aí já fica então aqui, termina e 6 horas a gente está livre, tá? Eu acho que é mais prático, por isso, só que a gente precisa avisar aqui, porque hoje a gente ainda tem um limite, né? Mas amanhã o prédio já fecha num horário mais baixo, então a gente precisa avisar a cantina ali a respeito das comidas. Só faça a votação para a gente avisar lá, tá? Então, de manhã são todos os painéis, das 10 às 14 horas, depois a gente volta para a mesa 1, certo? E aí, no dia 2, a gente tem 2 mesas de manhã e depois voltamos para a mesa de encerramento, tá? Acho que é mais prático, até porque a gente pode, já estou falando do processo de digitalização em outro mundo, quando a gente bebe, a gente também atravessa para outro mundo, né, cara? Agora, mas aqui fica mais fácil. A gente vai fazer download de Ticumerano. Do quê? Download de Ticumerano, onde tem? Eu não sei não.
Mas também, se alguém quiser fazer aquele teste, o agente certificador galego é o Antônio. Ele percorre junto aí você leva um carimbo em cada... para ver se de fato consumiu 15 canhas ou 15 copas de vinho. E aí eu faço a lei seca ao estilo português. A lei seca ao estilo português e o guardinha falando: o senhor bebeu? Não, pode continuar. Não, mas para quem não conhece ainda Ourense, a zona que chamam dos vinhos, que é toda em volta da catedral, é maravilhosa. Tem um monte de barzinhos, tem um passeio histórico muito bonito, mas Ourense não é só isso. Tem outros lugares onde... É porque assim, se vocês ficam 3 dias e toda noite vocês vão lá, parece que não tem outra coisa. Então tem outros muitos lugares. Recomendo também, se vocês quiserem fazer desde a Praça Maior, desde a Praça Maior, continuando para a frente, tem a Rua Colón. No final da Rua Colón tem outro espaço antigo, tudo isso é a cidade velha medieval, tem outro espaço maravilhoso no final, uma praça e um bar que se chama Ceres. Vamos colocar isso, se vocês não colocaram. Se vocês querem tomar alguma coisa e visitar aquela parte da cidade que é muito boa. Quando falo de visitar partes da cidade, elas não ficam mais do que a 10 minutos caminhando, tá? Não precisam pegar nenhuma coisa. Depois tem também um trenzinho que sai da Praça Maior, que ele vai visitar as termas. Se vocês quiserem tirar um pouco de calor do corpo, aí você coloca dentro das termas que está a 40 graus, vocês vão sentir frio quando sair daí. Esse trem também é maravilhoso, custa €1 e percorre a cidade, primeiro na cidade, depois toda a beira do rio, que é maravilhoso. Sai, eu acredito, cada hora desde a Praça Maior. E qualquer outra dica, eu juro que presumo de conhecer todos os nomes dos bairros da Ourense. Presumo. Tem algum que fecha e abre com outro nome e aí me despista um pouco. Mas eu acho que conheço todos. Se quiser alguma dica, é só falar comigo, tá bom? Obrigado e continuamos amanhã. Tá contigo? Tô morrendo de fome, amigo. Nossa, eu tô caindo. Ó. Quanto tempo, cara? O quê? Tá gravando? Vocês vão falar. Eu iria falar pra ele que não deixar ele. Sim, não precisamos isso pra ganhar. Sim, eu sei, temos que recolher. Thank you.